Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse momento de culto que nós vamos ter agora. E eu lembro de uma palavra que está em Romanos 12, versículos 1 e 2, onde Paulo fala sobre o culto racional, o culto que nós somos chamados a oferecer. Na verdade, o que ele diz ali é que com toda a nossa vida, com tudo que nós somos, com o que nós temos, com o que nós fazemos, somos chamados a adorar a Deus. A adoração, ela pode começar aqui, ela começa aqui, mas ela precisa perpassar todos os nossos dias. Vamos declarar que o nosso Deus é bom? A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega um dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Senhor, obrigado. É verdade. Tu sempre és bom, Senhor, em tudo que Tu fazes, quem Tu és, Senhor. E que bom que nós podemos assim nos achegarmos a Ti, Senhor, em culto. Podemos adorar o Teu nome, Senhor. Não há lugar melhor do que este, Senhor, do que aos Teus pés, podendo Te adorar, Senhor, podendo Te ouvir. E que a nossa vida ela realmente seja em adoração a Ti, Senhor. Em tudo que nós fizermos, que a nossa caminhada de fé, Senhor, ela possa expressar, Senhor, mostrar, testemunhar de Ti, Senhor. Eu Te agradeço porque nós podemos agora também ter acesso à Tua palavra. E nós precisamos Te ouvir, Senhor, a gente precisa do Teu toque, Senhor, a gente precisa ser mexido, Senhor. Eu quero clamar e quero pedir que assim o Senhor possa falar conosco, que Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, nos dar, Senhor, assim, entendimento quanto à Tua vontade.
Obrigado pela vida do Thomas. Que o Senhor assim o use, que ele seja ferramenta poderosa, Senhor, em tuas mãos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre a forma correta de se encarar a salvação, a forma correta da gente encarar o nosso relacionamento com Deus. E para começar, eu queria falar primeiro sobre um falso evangelho, sobre uma forma errada de se encarar a salvação, que, por mais triste que seja, ainda é muito comum no nosso meio e que muitas vezes não é nem proposital, mas é uma coisa que a gente acaba fazendo ou acaba vendo a salvação dessa forma, meio que sem querer, que é a salvação através das obras, tentar conquistar a salvação pelas nossas próprias forças. E, bem, começando, essa forma de se encarar a salvação, ela é errada, e Paulo diz isso para a gente lá em Gálatas 5, versículo 4, que diz o seguinte: vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. E como a gente está acostumado a ter que lutar pelas coisas que a gente tem e conquistar elas, muitas vezes essa graça de Deus, ela parece mais uma forma que as pessoas conseguiram de consolar a gente, de que mesmo que você não consiga fazer tudo certo, vai estar tudo certo, você ainda vai ser salvo. Mas essa salvação pela graça, ela não é uma coisa que a gente só vê nas cartas de Paulo, mas que a gente também vê nas próprias atitudes de Jesus. Então, lá em Lucas 23, dos versículos 39 a 43, a gente vê como Jesus interage com os dois criminosos que foram crucificados ao lado dele. Enquanto um deles está zombando dele, o outro reconhece que, diferente desses dois criminosos, Jesus não merece estar lá. E é muito interessante como ele, no fim da sua vida, pede a Jesus: Jesus, quando você entrar no seu reino, lembra-se de mim. E esse homem que foi julgado justamente que fez alguma coisa que fosse digna de ser penalizada por morte de cruz, fez um pedido desse, e a resposta de Jesus foi: eu garanto que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então a gente percebe que a salvação pela graça, ela não é uma coisa que alguém inventou, que serve só para consolar a gente, mas que ela realmente é assim, e que desde o princípio Deus tinha planejado dessa forma. Só que mesmo a gente sabendo disso, mesmo a gente conhecendo essas coisas, muitas vezes a gente, não de propósito, mas a gente passa a encarar a salvação dessa forma. Então a gente pode acabar como os Gálatas. Então, de novo, Gálatas capítulo 3, versículos 2 e 3, diz o seguinte: respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas próprias forças? E assim, muitas vezes sem querer, porque a gente está acostumado na nossa sociedade a ter que conquistar as coisas, porque, bem, você só consegue comprar as coisas que você precisa porque você dá dinheiro em troca, você só consegue o seu dinheiro porque você dá trabalho em troca, você só consegue uma nota boa se você estudar, você só consegue ser um bom atleta se você treina. A gente acaba adotando essa mentalidade para a nossa salvação também, sem querer. E apesar de muitas vezes a gente ter começado a nossa fé pela graça de Deus, a gente tenta chegar ao fim dessa vida de fé, dessa salvação, pelas nossas próprias forças. E isso não é só errado, como também faz muito mal para a gente. Então, essa mentalidade, ela geralmente não para por aí. Existe um próximo passo, porque é o que acontece. Quando a gente acredita que a gente tem que conquistar a nossa salvação, a gente passa a julgar as pessoas ao nosso redor também. Porque a gente passa a pensar, bem, se eu tenho que merecer a minha salvação, as pessoas ao meu redor também têm que merecer a salvação delas. E assim a gente dá mais um passo na direção errada, em que a gente começa a julgar as pessoas ao nosso redor, ao invés de entender que, bem, é pela graça. E essa mentalidade, por pior que pareça, ela pode piorar ainda mais, ela evolui.
Ela evolui porque a gente percebe, eventualmente, a nossa incapacidade de cumprir com a lei de Deus. Então, mesmo que a gente queira conquistar a salvação por obras, a gente é incapaz de fazer isso. O próprio Paulo, na carta de Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19, diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E muito mais do que isso, não só Paulo, sendo um dos maiores exemplos da igreja, reconhecendo a incapacidade dele de fazer tudo o que ele gostaria de fazer, que é bom, o próprio Deus, lá em Gênesis 3:15, ele explica como, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, a gente vai eternamente lutar contra o pecado. Então, ele está explicando a punição da cobra, e ele diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é uma analogia muito inteligente que a Bíblia usa para explicar para a gente que, a partir daquele momento, até o fim dos tempos, os seres humanos vão lutar contra o mal. Então, a cobra que representa o mal, e a gente vai sempre lutar contra esse mal. Ele não vai simplesmente sumir da nossa vida depois que a gente se converter. E, graças a isso, ao fato da gente ser incapaz de conquistar a nossa salvação, quando a gente pensa dessa forma, em buscar conquistar ela, a gente não só, primeiro, passa a julgar as pessoas ao nosso redor, mas a gente passa a se importar muito mais com a nossa imagem do que com quem a gente realmente é. Porque a gente percebe que a gente é incapaz. E assim a gente passa a julgar os outros e só mostrar para os outros que a gente é bom, mesmo que a gente, na verdade, não seja. E a gente acaba se tornando os hipócritas, aqueles que Jesus descreve em Mateus 23:4, que diz o seguinte: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E, bem, começando com algo simples, como apenas uma forma errada de você encarar a salvação, você pode acabar se tornando isso. Pertencente ao grupo que Jesus mais criticava e com quem mais Jesus brigou durante o tempo de vida dele. E uma banda cristã escreveu uma música direcionada a pessoas que pensam dessa forma e pessoas principalmente que ensinam dessa forma. E essa música diz o seguinte: seus destruidores da graça, destruidores da salvação, aquilo que é forjado pela fé nunca poderá ser ganho por obras. A carne sobre a qual vocês se apoiam apodrece sob seus pés, apodrece em suas mãos. Vocês tornaram o sangue derramado sem sentido, ao pegar do chão um fardo que há muito foi jogado fora, um fardo que apenas um homem em toda a história conseguiu carregar. Então essa música, ela mostra muito bem o que toda essa mentalidade ela faz. Ela olha para o sacrifício de Jesus como algo inútil. Porque se você quer conquistar pelas suas obras, todo o sacrifício que Jesus fez, o sangue que ele derramou é inútil. E você pega o fardo que Jesus tirou das nossas costas e, muito pior do que só querer levar ele pelas próprias forças, você passa a colocar esse fardo nas costas das pessoas ao seu redor. E, além disso, uma coisa que é muito contraditória nessa caminhada da pessoa que encara a salvação dessa forma, é que essa pessoa, se você for ver, ela começou com uma missão muito nobre, de certa forma, de querer conquistar a salvação, tentando obedecer todas as leis e todos os mandamentos com todas as forças, da melhor forma possível. Mas existem 2 mandamentos que essa pessoa não vai conseguir cumprir, que são amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, que são só os 2 maiores mandamentos de toda a lei. E, bem, agora que a gente entendeu o quão perigoso é essa forma de encarar a salvação, buscando conquistá-la, a gente é muito propício a cair em outra armadilha, que é o extremo oposto, que é pensar, bem, se é Deus que faz, então eu não preciso fazer nada. E assim a gente corre o perigo de se tornar um cristão preguiçoso, um cristão básico, um cristão que faz só o mínimo, que só vai para a igreja de vez em quando, que só ora antes das refeições, porque aprendeu que é assim que faz. E assim,
esse cristão, apesar de ele não estar tentando conquistar a salvação pelas próprias forças, ele também está errado. Então, lá em 1 Samuel 15, 22, diz o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E depois de ouvir tudo que eu disse, tudo que eu falei sobre buscar a salvação através das obras, e agora esse versículo, você pode estar um pouco confuso. Como assim? Deus, ele conhece nossa incapacidade, mas ele exige obediência. A salvação é pela fé, mas a gente tem que obedecer? Como assim? E aqui, uma das melhores formas de explicar essa aparente contradição é explicar a diferença, muitas vezes, em como a gente entende as palavras fé e crer. Muitas vezes a gente entende elas como apenas acreditar, mas na maioria das vezes elas significam confiar. Então, o que acontece? Na maioria das cartas de Paulo, aos Gálatas, aos Efésios, aos Romanos, ele fala em crer, fala em fé, como confiar em Deus. Enquanto isso, a gente tem um trecho da carta de Tiago em que ele explica como se fosse essa luta entre as obras e a fé. E, nesse caso, ele fala sobre a fé como apenas acreditar. Eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Lá em Tiago 2, versículo 19, diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então você percebe que aqui ele está falando sobre acreditar. E que, muito mais do que isso, os demônios não só acreditam em Deus, mas lá em Lucas 4, 41, a gente percebe como eles também reconhecem Jesus como Messias, eles reconhecem Jesus como Salvador. E daí você pode ficar mais confuso ainda. Como assim? A salvação é pela fé. Os demônios acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas eles são demônios, eles são do mal, eles não deveriam ser salvos. E o que faz os demônios diferente dos anjos? E uma das coisas, a primeira das coisas que eu queria falar é que o que diferencia eles dos anjos é que eles são egoístas. Então, apesar de acreditar em tudo isso, apesar de saber de tudo que eles sabem, eles continuam vivendo a vida como se eles continuam vivendo para eles mesmos, independente daquilo que Deus quer para eles. E a segunda coisa é que esse crer deles não é confiar. Eles apenas acreditam, eles não confiam em Deus, eles não confiam no sacrifício de Jesus para resolver os problemas deles. E pensando dessa forma, analisando isso, a gente chega meio que na solução, na forma correta de se encarar a salvação, que é o meio termo, que não sou eu que conquisto, mas também não é só Deus. E para explicar isso bem, a gente pode ver a história de Abraão, que é muito interessante porque o Tiago, na continuação daquele versículo sobre os demônios, ele usa Abraão justamente para explicar que a salvação não é pela fé, é pelas obras. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, lá em Romanos 4, ele usa o mesmo Abraão para explicar como a salvação não é pelas obras, é pela fé. Então, o que acontece? Paulo, ele diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E esse versículo, ele está antes da circuncisão e antes da lei. Então, Abraão ele foi justificado pela fé antes da existência da lei. E isso mostra como é a fé que conquista, vamos dizer, a salvação e não as obras. Mas lá em Tiago, está escrito que Abraão foi justificado quando ofereceu Isaque, seu próprio filho, a Deus no altar. Ou seja, através de uma ação dele, ele foi justificado. Só que ele explica o que ele está falando. Ele diz que a fé sem obras ela é morta. Então, o que acontece? Essa obra, essa ação de Abraão de confiar em Deus e oferecer Isaque como um sacrifício, quando Deus pôs ele à prova, como eu mesmo disse aqui, ela é gerada pela confiança dele em Deus, é gerada pela fé. E essa obra dele de aceitar, sacrificar até mesmo o próprio filho, ela é como se fosse uma confirmação da fé dele. Essa obra ela está servindo como uma forma de mostrar que ele realmente confia em Deus. E assim, a gente percebe como o caminho é você agir com base na sua confiança em Deus. E esses tempos, eu me deparei com uma frase muito legal, que diz que você tem que orar como se tudo dependesse de Deus, mas que você tem que fazer como se tudo dependesse de você mesmo. E mesmo essa frase sendo muito legal, eu parei e pensei um pouco, mas espera aí, é legal, mas isso é bíblico?
E depois de certo tempo pensando, eu percebi que isso é bíblico. E que isso é muito bem representado na história de Davi, quando ele está lutando contra Golias. Então, o que acontece? Lá no capítulo 17 de 1 Samuel, a gente tem toda a história de Davi indo desde a casa do pai dele até a luta com Golias. E ele fala com muitas pessoas, ele fala com soldados, ele fala com os irmãos dele, ele fala com Saul, ele até troca algumas palavras com Golias antes da luta. E em todas essas conversas você percebe que sempre que questionam Davi, por que você, uma pessoa que nunca lutou na sua vida, está indo enfrentar uma pessoa que provavelmente é extremamente experiente e é muito mais forte que você? A resposta dele é sempre a mesma. É porque Deus vai me dar vitória. Ele confia que Deus vai capacitar ele a enfrentar essa luta, a enfrentar esse desafio. Só que, ao mesmo tempo, quando Davi está se preparando para a luta e ele vai para o rio, ele pega 5 pedras, ele não pega só uma. O que isso quer dizer? Que, apesar de ele confiar em Deus, isso não impede ele de fazer tudo o que está ao alcance dele para conseguir vencer a luta que ele está enfrentando. Então, ele podia simplesmente falar, não, como é Deus que vai me dar a vitória, eu posso pegar só uma pedra. Mas ele não fez isso. Ele fez todos os cálculos e pensou que, bem, no pior dos casos, eu vou precisar de 5. Então, ele pegou as 5. Deus conquistou a vitória com uma pedra só. Mas ele fez tudo ao alcance dele para conquistar a vitória. E, assim, é muito bonito ver qual que é a forma correta de a gente encarar a salvação. Como Jesus, ele mesmo explica, com uma analogia muito boa, lá em Marcos 2,17, que ele é um médico, e o médico ele vem para os doentes, mas todos somos doentes, todos somos incapazes de conquistar nossa salvação pela fé. Então, o caminho para a salvação é você reconhecer a sua capacidade de cumprir com tudo aquilo que Deus quer de você. E isso vai gerar em você uma confiança em Deus, porque é a única coisa em que você pode confiar. Você tem que confiar em Deus, porque não existe outro caminho. E essa confiança que você tem vai gerar ação em você, vai gerar obras, vai gerar uma mudança de atitude, um sair da sua zona de conforto e buscar aquilo que Deus quer para você. E assim, sabendo que não é nem por obras que você vai conquistar, e nem negligenciando as obras, mas é por um equilíbrio de, através da fé, você entrar em ação e buscar Deus, que é a forma correta de você encarar a salvação. Então, bem, ore como se tudo dependesse de Deus e faça como se tudo dependesse de você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa palavra. Eu te agradeço porque você tem me capacitado, Senhor, e porque você tem me ensinado, Pai. Mesmo eu muitas vezes tendo andado pelo caminho da salvação pelas obras e muitas vezes tendo andado pelo caminho do cristão que negligencia as obras, Pai. Obrigado porque você tem me aberto os olhos, Senhor, e porque agora você está me dando a oportunidade de ensinar pessoas a encarar a salvação da forma correta, Pai. Eu peço que você esteja abençoando essa semana de todos, Pai, que você esteja guiando no Senhor com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de encarar o nosso relacionamento contigo também, Deus. E que a gente possa, Pai, viver o nosso máximo, Senhor, para Ti, Pai. E que a nossa fé, a nossa confiança em Ti esteja nos movendo à frente, nos movendo a nos tornar cada vez mais parecidos contigo, Deus. É isso que eu te peço, em Teu santo nome. Amém. Buscar a Deus em primeiro lugar, saber que Jesus é teu Salvador, andar com fé, esperança em Cristo, amar o teu irmão e amar o teu irmão. Se terra fértil você assim for, a semente vai florescer e bons frutos você vai dar ao Senhor que vivo está, ao Senhor que vivo está, ao Senhor que vivo está. Buscar a Deus em primeiro lugar,
saber que Jesus é teu Salvador, andar com fé, esperança em Cristo, amar o teu irmão, e amar o teu irmão. Se terra fértil você assim for, a semente vai florescer e bons frutos você vai dar ao Senhor que vivo está, ao Senhor que vivo está, ao Senhor que vivo está. Que o Senhor Deus esteja abençoando vocês, cuidando de vocês durante essa semana e guiando vocês através de todas as dificuldades e problemas que vocês possam encontrar durante esse tempo. Tenham uma boa semana.